E o tema dessa noite é a oração que muda a história. Queridos, você está a uma oração de mudar a história da sua vida, da sua casa e da sua descendência. Pastor, mas eu oro. Queridos, a oração que nós vamos falar aqui não é aquela oração religiosa que você acorda todas as manhãs e agradece a Deus pelo seu dia e pede para Ele, para que Ele abençoe e esteja com você durante o seu dia. A oração que eu estou falando é aquela oração que você toda noite diz: Deus, obrigado por esse dia, e fala e depois você vai dormir. Não é essa oração que eu estou falando. Oração nada mais, nada menos é um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, porque eu também já vivi isso. Eu achava que orar era fazer isso de manhã e à noite. Quantos aqui já não saíram de casa, esqueceram de orar e falou: nossa, eu esqueci de orar, por isso que o meu dia está desse jeito. Com coisa que Deus, Ele é tão ruim assim, né? De você não ter orado de manhã, que Ele vai fazer o pneu do teu carro furar, ou o combustível do seu carro acabar no meio da rua. Isso aí é falta de responsabilidade sua, que não abasteceu o seu carro. A oração que eu quero falar aqui é de uma conexão com Deus. Eu quero usar um cara que, quando eu chegar no céu, eu faço questão de chamar ele e ter um diálogo com ele. Esse cara me inspira e talvez tenha inspirado a sua vida também. Esse cara, assim como eu, era um improvável. Quantos improváveis tem aqui nessa noite? Eu sou improvável. Queridos, eu não poderia estar aqui se não fosse a graça e o favor de Jesus e o sacrifício dele na cruz. E esse cara, ele chama Moisés. Quantos conhecem Moisés aqui? Levanta a mão. Ei, alguns ainda não conhecem porque não levantaram a mão. Quero dizer para você que não levanta a mão, você me inspira muito a pregar. Glória a Deus pela sua vida. Interaja, por favor. Interaja. Eu quero falar sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele tinha uma conexão direta com Deus. Através da sarça ele falou com Deus. Moisés é um grande homem. E Deus chama Moisés para libertar o povo. O povo que estava no Egito, na escravidão. E Moisés, por várias vezes, ele tenta negociar com Deus, dizendo assim: Deus, mas por quê? Eu não sei falar. Mas Deus, chama outro. Ele dá tanta desculpa para Deus que a Bíblia diz que Deus se ira com Moisés. E quantos de nós não fazemos isso nos dias de hoje? Como a Bíblia é tão atual, né? Por isso que eu falei, quantos são improváveis aqui? Eu sou improvável, eu sou como Moisés. Só que eu li sobre Moisés, e quando Deus me chamou, eu não fiz igual ele. Eu falei: eis-me aqui. Eu não queria que Deus se irasse comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus tem um chamado para a sua vida, e esse chamado não diz respeito a você, diz respeito a Ele. O chamado de Deus para você não é só para você estar sentado num banco de uma igreja, porque banco de igreja não santifica ninguém e não leva ninguém para o céu. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito é você ser o embaixador do reino na terra. Pastor, mas eu não tenho uma nação para tirar da escravidão. Você tem sim. Se nós sairmos agora, se eu parar esse culto, nós sairmos agora lá fora, nas ruas, e cada um de vocês abraçar alguém, dizer que essa pessoa é amada, falar do amor de Jesus para ela, no próximo domingo nós temos que abrir as portas e fazer um culto lá fora. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: vai melhorar. Vai melhorar. Até o final vai melhorar. Deus tem um chamado para você, assim como tinha para Moisés. Então Deus chama Moisés, e por fim ele aceita, ele confia, ele vai tirar o povo da escravidão, ele tira o povo da escravidão. E quantos conhecem a história? Deus diz assim: eu tenho uma promessa. Eu quero trazer para os dias de hoje. Deus tem uma promessa para a sua vida. Qual é essa promessa? Uma terra que mana leite e mel. Deus tem uma terra que mana leite e mel para a sua vida. Interaja, diz amém. Pastor, eu recebo, tem algo poderoso para minha casa, tem algo poderoso para minha família. Eu creio, é uma terra que mana leite e mel. Só que existe um caminho para você chegar até esse lugar.
E aquele povo desobediente, rebelde, porque quando a provisão vinha, Deus é o nosso Deus, mas quando a dificuldade chegava, gerava rebeldia. Eles questionavam Moisés, eles começavam a boquejar com Moisés, começavam a adorar outros deuses, ao ponto de Deus se cansar do povo. E num certo momento Moisés, chamado por Deus, vai até o monte Sinai. Filho, vem, que aqui eu vou estabelecer as minhas leis, vou colocar os meus mandamentos aqui para você, e você vai aplicar ao povo. E Moisés sobe ao monte, deixa seu irmão Arão cuidando da galera, daquele povo rebelde, que toda hora estava reclamando e murmurando. E para você que murmura, Deus abomina, Deus rejeita quem murmura, abandona a murmuração. E Moisés está lá em cima com Deus, e Moisés está demorando, e o povo começa a questionar Arão: cadê seu irmão? Seu irmão não vem, está vendo? Nos abandonou. Faz um favor, vamos construir um altar aqui, um bezerro de ouro para a gente adorar, e esse bezerro vai ser o nosso Deus. Mais uma vez o povo com rebeldia, adorando outros deuses. E quantos de nós não fazemos isso hoje? Enquanto a bênção está chegando, enquanto está tudo bem, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas a dificuldade vem, a primeira coisa que você faz é virar as costas para Deus, é virar as costas para a igreja, é virar as costas para o teu pastor, para o teu líder. E foi isso que aconteceu. E quando Moisés desce, ele pega o povo adorando aquele bezerro de ouro, e a Bíblia diz que ele se ira, ele fica tão nervoso que ele pega as tábuas da lei e taca no chão e quebra tudo. Eu fico imaginando, Moisés fazia academia, viu gente? O povo treinava naquela época. Moisés não era qualquer um não, era um homem parrudo e forte. Eu fico imaginando, na versão Pastor Vitor de hoje, ele chegando e metendo o pé no bezerro e botando tudo para o chão, bota fogo. Seus bandos de mal acabado, o que vocês estão fazendo? E foi isso que aconteceu. Apesar da indignação de Moisés, apesar dele ter se irado com aquele povo desobediente, ele clama ao Senhor em favor do povo, porque Deus ia exterminar os hebreus, Deus ia exterminar aquele povo. Deus cansou. Para Deus chega. E Moisés então ele clama ao Senhor, ele faz uma oração que muda totalmente o curso da história do povo hebreu. E é sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo 33, versículo 12. A partir desse contexto que eu te dei, imagina comigo, para Deus chega. E Moisés então disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha só, Moisés: Senhor, não extermina esse povo. Lembra-te que essa nação é o seu povo. Meu Deus do céu, se fosse eu, pastor Renato, eu ia falar assim: bota fogo em todo mundo. Tem que ser muito de Deus. Deus extermina todo mundo, mas Moisés faz diferente. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhes darei descanso. Então Moisés lhes declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Olha só a intimidade que Moisés tinha com Deus. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome.
Deus tem se agradado de você? É claro, a Bíblia diz que o teu nome está na palma das mãos do Senhor. Ele te conhece, mas para o contexto da palavra que nós estamos lendo, Deus te conhece pelo nome? Deus tem se agradado de você? É uma pergunta para nós refletirmos. É uma pergunta para nós refletirmos. E Deus disse assim: então disse Moisés, peço que te mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Queridos, Moisés tinha acesso direto a Deus. Em Números 12, eu gosto muito dessa passagem, onde Arão e Miriam, irmãos de Moisés, começam a murmurar e a reclamar a Deus, porque Deus só falava com Moisés. E eu gosto muito de Deus quando Deus quer dar uns tons em alguém. Eu gosto muito, porque muitas vezes a gente acha que tem direito de questionar a Deus, a soberania de Deus. E Deus chega para Miriam e para Arão e diz assim: ei, abaixa a bola vocês dois, porque com os profetas eu me revelo em sonhos, eu libero muitas palavras através dos profetas, em visões, em enigmas, mas com meu servo Moisés, o Senhor diz, eu falo com ele face a face. Eu fico imaginando Miriam e Arão baixando a cabeça. Vai falar o que para Deus? Vai falar o que para Deus? Eu te pergunto, você tem falado com Deus face a face? O mesmo Deus, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será para todo sempre. Quantos creem nisso? O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para você ter a sua salvação garantida, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi para trazer o plano original, que foi nos conectar diretamente com o Pai. Quando Deus ele forma Adão, Deus não dá a tarefa para Adão. Ele já fez o jardim, já colocou tudo, as árvores, os frutos, e falou para Adão desfrutar. E a Bíblia diz que na virada do dia, Deus vinha fazer o quê? Ter um relacionamento, ter comunhão com Adão. Mas o pecado entrou no mundo e esse relacionamento foi interrompido. E a partir daí ainda Deus fala: agora você vai ter que, o que você for comer, você vai ter que ser com o suor do seu trabalho. Mas o plano original de Deus é nos conectar com Ele, é ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu sou meio chapado. Às vezes eu acordo e digo assim: Espírito Santo, qual roupa o Senhor quer que eu use hoje? Eu gosto muito da roupa preta. E às vezes eu abro meu guarda-roupa e eu vejo só azul. Eu estou olhando todas as roupas, mas eu só vejo azul. O Senhor quer que eu coloque a roupa azul, e eu coloco a roupa azul. Um relacionamento com Deus tem que ser diário. Você tem que falar com Ele diariamente. Hoje de manhã eu contei uma experiência que o nosso bispo Marcelo contou uma vez. Quando ele era jovem, ele estava num acampamento de jovens. E nesse acampamento existia um pastor. Pensa num homem fervoroso, de oração. E todos olhavam para ele e falavam: rapaz, esse pastor deve orar umas 3 horas seguidas. Ele disse que no final da tarde para a noite, eles combinaram assim: ó, na hora que o pastor entrar no quarto para dormir, nós vamos lá na janela ouvir como que ele ora. Amém. Combinaram lá. Aí chegou a noite, o pastor entrou no quarto para dormir. Eles foram lá na janela e aqui, ó. Aí disse que o pastor deitou na cama, eles escutaram o pastor deitando, e o pastor disse assim: Deus, boa noite, até amanhã. Aí disse que um olhou para a cara do outro e falou: mas peraí, nós esperávamos que ele ia orar, ia chapar, orar em línguas, ia rodopiar dentro do quarto, mas ele só disse assim: Deus, até amanhã. E eles foram no outro dia falar com o pastor, e o pastor disse assim para eles: ei,
eu falo com Deus o meu dia inteiro. E quantos de nós não chegamos à noite, queremos falar? Eu já fui assim. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que quando você entra no quarto, ou quando você pensa em falar algo, Deus já sabe. E quantas vezes eu não fiz isso? Entrei no quarto, dobrei meu joelho, que é de praxe, coloca um louvorzinho ali, e você começa, Deus isso, Deus aquilo, papapá, você fala, aí você fala tudo que você tinha para falar, e você diz assim, amém, tchau, e você sai. Eu fico imaginando Deus, acostumem comigo, eu sou meio chapado, eu fico imaginando Deus sentado no trono, com a mão cruzada, olhando para Jesus à sua destra, para o Espírito Santo falando assim, olha lá, agora que eu ia falar com ele, ele saiu. Muitas vezes, queridos, Deus quer que você entre no quarto e apenas adore a Ele. Muitas vezes Deus quer que você entre no quarto e só ouça o que Ele tem para falar para você. Muitas pessoas não ouvem a voz de Deus porque não se conectam com Ele da forma certa. A oração é um relacionamento com Deus, é intimidade. E quando você gera intimidade, você gera confiança. E quando você confia, você dá passos de fé. Muitos crentes não dão passo de fé porque não confia, não tem um relacionamento com Deus, vive uma religiosidade. Eu preciso orar de manhã, eu preciso orar antes de comer, agradecendo. Faça isso, continue, mas fale com Deus no seu dia inteiro. Comece a falar para Deus assim: Deus, usa a minha vida. Mesmo que você seja uma pessoa meia comedida, meia com vergonha, Deus vai te usar. Nem que for para baixar o vidro e dizer assim: Deus te abençoe. Deus vai te usar, mas você precisa estar conectado com Ele. Quanto mais conectado você tiver com Deus, menos você sofre aqui na terra. Te digo isso com toda a autoridade. Quanto mais você se conecta com Deus, menos você sofre aqui na terra. Quanto mais você se conecta com Deus, mais você conhece as facetas do caráter de Deus e mais você confia nele. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais visão de futuro você tem. Quantos têm visão para daqui 20 anos? Seja sincero, levante a sua mão. Quantos têm uma visão para daqui 20 anos? Por favor, receba com todo amor. Você precisa se conectar mais com Deus, porque quando você se conecta, Deus é um Deus atemporal. Ele está acima do tempo. Deus já está no futuro. Deus conhece o seu futuro, e Deus Ele quer te apontar o seu futuro. E muitas vezes você está vivendo coisas do passado ainda. Você entrou em 2025 com uma bagagem de coisas do passado, e nessa noite Deus te trouxe aqui para que tudo isso seja colocado no altar dele, e Ele vai começar a apontar o seu futuro, aonde você vai chegar. Porque existe uma promessa, existe uma terra que mana leite e mel, e aonde Deus quer levar eu e você. Parece que só você recebe. Amém. Deus vai te honrar tanto por isso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando uma palavra vem da parte de Deus para a sua vida, você precisa interagir com essa palavra. Amém, pastor, eu vou viver isso. Eu trago visões do que Deus tem colocado no meu coração a respeito dessa igreja, dessa cidade. Eu tive uma experiência linda na manhã de Natal, que eu acordei 7 horas da manhã e fui fazer minha caminhada no Santa Leonor. E Deus me levou a um lugar e pediu para que eu fosse nesse lugar orar e profetizar, porque lá será um celeiro de avivamento, de amor e cuidado. E eu fui em pranto, chorando, sozinho. Ei, Deus vai fazer algo grande nessa cidade. O vídeo que vocês veem no início aqui da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, nós vamos viver isso aqui. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e todas as gerações que virão vão vivenciar aquilo que nós vamos semear nesses dias. O que você vai plantar aqui, os seus filhos colherão, a sua descendência colherão. Nós não vamos ver mais jovens e adolescentes se entregando ao pecado lá fora. Nós não vamos ver mais isso. Eu creio num mover sobrenatural. Ontem eu vi um vídeo da juventude, que ontem voltou a juventude de lá. Querido, você não tem noção. Tinha milhares de adolescentes. Eu até pedi para me mandarem um vídeo que fizeram assim, ó. De verdade. Era milhares de adolescentes.
E o bispo pregando para eles. E o primeiro live que eu preguei aqui, eu falei que essas cadeiras não vão ocupar tanto de adolescentes que vão chegar nesse lugar. Órfãos de pais vivos terão a sua paternidade estabelecida aqui, porque eu tenho orado por isso, e eu sei que a minha oração vai destravar o destino dessa cidade. Agora, se você se unir comigo nessa oração, imagina o que Deus não vai fazer. Deus vai fazer grandes coisas, eu creio nisso. Nós vamos aprender algumas coisas através da vida de Moisés e dessa oração. Anota aí, em primeiro lugar, a obediência ativa o poder para mudar a história. Repete comigo, a obediência ativa o poder para mudar a história. No versículo 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes. A sua obediência, querido, você não está entendendo. Vocês não estão entendendo. A sua obediência no que diz respeito ao chamado e o propósito de Deus para a sua vida vai mudar a história. Você precisa crer nisso. Grava essa frase: andamos para o nosso futuro na velocidade da nossa obediência. Eu tenho uma visão de futuro. Eu vejo uma igreja gloriosa, avivada, com família se rendendo a Jesus, e eu estou indo para lá. E o que Deus me pedir para eu fazer nessa cidade, eu vou fazer. E eu pergunto para você, igreja, vocês estão comigo? Nós vamos para esse lugar. Hoje eu vi um vídeo do André Fernandes, que fez a virada Brasil no estádio foi Maracanã? Allianz Parque. Ele recebeu uma palavra, uma profecia há 10 anos atrás, onde Deus disse assim para ele: eu vejo você lotando estádios e pessoas se rendendo a Jesus e curas acontecendo. E ele postou hoje, eu vi isso hoje. A profecia se cumpriu depois de 10 anos. E eu tenho certeza que o que Deus falou para mim, Ele vai fazer aqui nessa cidade. Eu creio, e muita coisa eu não vou viver, mas a minha filha vai viver, e ela vai dizer assim: o meu pai fez parte disso. O meu pai fez parte disso. Eu quero mover o teu coração a esse sobrenatural. Porque imagina Moisés naquela época, com aquele povo todo rebelde, uma nação inteira, e Deus disse assim para ele: eu vou te levar para um lugar, Moisés, com esse povo, que você não está entendendo aonde eu vou colocar vocês. Eu fico imaginando o coração de Moisés, assim como o meu coração está hoje, desde o dia que eu pisei o pé nessa cidade. E Deus tem falado comigo. Eu tenho tido experiências com Deus aqui que eu não tive em Araçatuba. Eu fico imaginando o coração de Moisés. Se o meu está assim, imagine ele. Mas aquele povo rebelde não acessou o que Deus tinha para eles, por conta da desobediência. Os filhos acessaram, mas eles não acessaram. Por isso que eu estou incentivando o teu coração a sonhar, junto com essa igreja, junto com essa liderança, para aquilo que Deus vai fazer. Isso vai perpetuar de geração em geração. Eu já falei isso, não é para orgulho do meu coração. Eu quero fazer história. Eu quero deixar um legado para minha filha de um homem de Deus. Quando alguém olhar para minha filha e dizer assim: como era o teu pai? A minha filha vai falar com lágrimas nos olhos: meu pai era um homem de Deus, que servia a igreja de Cristo, amava as pessoas, ajudava as pessoas. Minha filha vai ter orgulho quando falar do meu nome. Aí eu pergunto para você que é pai e mãe: como vai ser a resposta dos seus filhos quando alguém perguntar para eles: como era o teu pai? Como era a tua mãe? Ah, meu pai era top, me dava o iPhone do ano. Meu pai me dava um cartão de crédito. Mas a tua obediência, ela tem poder para mudar a história, primeiro da tua casa e da geografia onde você está estabelecido. Entenda isso, igreja. Deus está fazendo um mover em nosso meio. E em segundo lugar,
o argumento que move o coração de Deus, baseia-se nele e não em nós. Muitas vezes eu e você queremos barganhar com Deus. Deus, se o Senhor fizer na minha vida, aí eu faço para o Senhor. É igual aquelas pessoas que até hoje não entram na minha cabeça. Deus, se o Senhor curar aquela pessoa da minha família que está doente, eu me comprometo a subir a escadaria de joelhos. Eu me comprometo a me sacrificar. Ei, Deus não faz barganha. Deus não faz barganha. Nós fazemos porque Ele fez primeiro na cruz do Calvário. Você serve a igreja de Cristo porque Ele decidiu se entregar primeiro por você. Você ama o seu próximo porque Ele decidiu amar você primeiro. E muitos crentes estão vivendo dessa forma. Eu vou fazer se Deus fizer por mim. É por isso que você não cresce, não rompe, não prospera. Para de barganhar com Deus. O que Deus tem para você não tem a ver só com você, mas tem a ver com Ele. Deus te chamou para ser embaixador dEle aqui na terra, para fazer o nome dEle ser glorificado e honrado nesse lugar. E o que você tem feito com o nome de Jesus? Ou você tem barganhado com Ele? No momento de oferta, Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou ofertar. Você não entendeu nada. Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. E quando você é um investidor do reino, a igreja cresce. Mas talvez tem pessoas aqui que estão amando mais o dinheiro do que o próprio Deus. E a Bíblia diz que não pode amar dois deuses. Ou você vai amar um ou vai odiar outro. Isso não estava no esboço. Eu estou falando que pessoas precisam ser destravadas espiritualmente nessa noite. A Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre o amor. Vocês não imaginam o quanto é espiritual a palavra que a ministra Ingrid trouxe. Vocês não entendem o quanto é espiritual. Por conta de finanças, casamentos são destruídos. Famílias são destruídas por conta de finanças. É muito espiritual e você precisa entender isso. Em nome de Jesus. Deus está conduzindo de uma forma diferente nessa noite. Não falei nada disso de manhã. Pessoas precisam ser destravadas aqui, para que você viva de fato os propósitos de Deus para a sua vida, porque não tem a ver com você. Os seus argumentos não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É sobre Ele, diga amém. Em terceiro lugar, o alvo da oração deve ser o propósito e o conhecimento de Deus. Moisés ora pedindo para Deus se revelar os propósitos dele. Olha só a oração de Moisés. O que Moisés deseja aqui era entender o propósito que Deus tinha para a vida dele. Era um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Olha a oração de Moisés, revela os teus propósitos. Revela os teus propósitos. Será que você já fez essa oração? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Hoje eu abracei um irmão que veio na igreja pela primeira vez. E ele disse assim: eu nunca entrei nessa igreja. E ele chorou desde o louvor. Ele foi pedir para eu orar por ele. E ele falou assim: eu cheguei aqui, eu sou pai de uma recém-nascida, sou casado. E eu achei que eu vivia os propósitos de Deus para a minha vida. E hoje Deus falou comigo. O cara que nunca foi numa igreja, Deus falou com ele aqui. Ele falou: pastor, eu vou trazer minha família. Eu quero participar disso, eu quero viver isso. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Talvez um cara desse que chegou agora vai viver coisas extraordinárias com Deus. E você está na igreja há 30 anos, mas está vivendo uma religiosidade. E não se abre para Deus. E não abre o teu coração para viver os propósitos de Deus. Você vai ficar perambulando igual o povo de Deus ficou no deserto. E não vai acessar, infelizmente, a terra que emana leite e mel sobre a sua vida. Isso é muito sério, querido. Hoje é uma noite de você se quebrantar nesse altar e dizer assim para Deus: Deus, até aqui eu andei errante,
Até aqui eu fiz aquilo que o meu coração achava que era certo. Hoje é uma noite de você se quebrantar. Diga amém. Nós vamos ter um tempo sobrenatural aqui. Em quarto lugar, eu quero chamar o louvor para subir. O propósito das promessas é o relacionamento entre Deus e o seu povo. Como eu disse aqui no começo, o propósito das promessas é um relacionamento entre Deus e o seu povo. O que mais Deus quer é se relacionar com você. E tem gente que diz assim para mim: pastor, Deus não fala comigo. Ei, Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Como eu disse aqui no começo, quando você entra para orar, Deus já sabe o que você vai falar para Ele. Mas você precisa se posicionar. Você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus diário. Diário. Começa a ter experiências com Deus. Como eu tenho uma neném pequena em casa, ela quer atenção toda hora. Ela resmunga e ela chama. Aí hoje, na hora que foi 3 horas da tarde, eu saí naquele sol escaldante e fui fazer a minha caminhada na rua. É, pastor, você é louco. Eu passei um protetor, coloquei meu fone e fui fazer uma caminhada. E Deus falou comigo novamente. E eu comecei a chorar na rua, porque eu amo ter experiências com Deus. E eu quero incentivar o teu coração a ter as experiências com Deus também, porque Deus, Ele é real, Ele é vivo. E se Ele fala comigo, Ele vai falar com você. E se Ele se move no meu coração, Ele vai se mover no seu coração também. Mas o que você precisa é se quebrantar diante da presença dEle. Eu não deixo uma palavra passar sem que eu diga um amém. Às vezes o pastor está liberando do púlpito uma viagem. Eu vejo uma viagem para uma família. Não é nem minha época de viajar, eu levanto a mão e falo amém, essa viagem é para mim também. Porque quando Deus libera a bênção, ela não é única, ela é para a geografia onde nós estamos. É um mover, é uma onda. E o meu convite para você é você pegar essa prancha e surfar essa onda também. Saia do raso. Não tenha medo. Saia do raso. Para você surfar uma onda grande, você tem que sair do raso. Quanto mais lá para o fundo você vai, mais Deus vai te levando lá para o alto. Eu amo viver um relacionamento com Deus. Eu amo viver esse relacionamento com Deus. E eu quero incentivar você, igreja, a viver esse relacionamento com Deus. O efeito da intimidade com Deus é a revelação da sua glória. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais de Deus você tem para transbordar na vida das pessoas. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais de Deus você tem para transbordar sobre a sua família. Talvez alguém que você precisa ganhar não é um desviado lá fora, mas é a sua família. Mas a pergunta é: o quanto você está transbordando de Deus dentro da tua casa? Pastor, eu não consigo trazer o meu marido para a igreja. Mas mulher, como você tem sido dentro da sua casa? Você tem refletido o amor de Jesus dentro da tua casa? Ou o que você faz é apontar o dedo para os erros do seu marido? Comece a olhar para ele como Cristo olha para ele. Um homem cheio, um homem íntegro, um homem apaixonado por Jesus. Não desista da sua família. É outra coisa que Deus já está trazendo ao meu coração. Persista em oração, não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Ontem numa reunião aqui com os líderes, uma filha disse assim, com lágrimas nos olhos: a única igreja que eu vim foi essa. Eu fui amada nesse lugar, eu vou permanecer nesse lugar, eu estou com meu filho nesse lugar, mas o meu marido não vem. Eu disse assim: ainda. E eu olhei bem para ela e disse assim: o seu marido vai se render aos pés de Jesus nessa igreja, e você e a sua casa vai servir ao Senhor
A palavra foi liberada e vai acontecer. Não é se vai acontecer, já aconteceu. Eu creio. Se eu vim para Jesus, meu querido, qualquer um vem para Jesus. É por isso que eu sou apaixonado por vidas. É por isso que eu clamo por vidas. É por isso que eu abraço pessoas na rua e digo assim: você é amado por Cristo. Porque se Deus mudou a minha história, vai mudar a história dessa pessoa também. Se coloque em pé, e eu queria que você interagisse com esse versículo que eu vou mencionar agora. Ei, esse versículo sou eu e você. Diante das nações, diante da cidade de Penápolis. Romanos 8:19. Eu vou ler esse versículo por 2 vezes. E eu quero que você interaja com ele. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E eu vou repetir. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ei, Deus quer se revelar para as pessoas através de você. Você é a Bíblia que o povo lá fora está lendo. Jesus quer transbordar o amor dele através da sua vida. E o que você vai fazer? Qual o compromisso que você vai fazer com o Senhor nessa noite? Eu te convido a vir nesse altar e falar com Deus. Fala: Deus, eu quero ter essa experiência. Eu quero viver isso. Eu quero ser como Moisés. Deus, eu quero chorar na tua presença, assim como o pastor Victor. Ei, o mesmo Deus que se move em mim, se move em você também. Peça para Ele te surpreender de novo. Ele é o Rei dos Reis e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e Ele quer te tocar. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, surpreenda-nos de novo, Rei dos Reis, surpreenda-nos de novo, Rei dos Reis. Vem Espírito de Deus, venha trazer cura sobre a alma, sobre as emoções do teu povo. Eu creio no poder sobrenatural do Senhor nesse lugar. Eu creio.
primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Família, queria que vocês se abraçassem agora. Eu vejo o Senhor quebrando uma muralha na família de vocês. Ei, Pai, olha aqui para mim, Pai. Tudo que Deus faz, Ele não faz sem a família. E Pai, Deus tem uma terra que manda leite e mel para a sua família. Deus tem algo para fazer através da sua família. E deixa eu te dizer uma coisa, a sua filha é uma influenciadora de pessoas. A sua filha tem um chamado incrível, Pai. E Deus quer fazer uma reviravolta na sua casa. Eu não te conheço, eu nunca vi você, eu tenho visto sempre a sua filha aqui. Mas eu sinto um mover sobrenatural de Deus sobre a sua família. Ei, vocês vão viver coisas incríveis dentro da sua casa. Deus chama vocês para ser uma família que vão impactar famílias. Vocês são uma família que vão impactar famílias. Eu quero declarar que a mesma bênção que está sobre a minha casa, sobre a minha família, eu compartilho essa bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. E filha, eu compartilho com você a unção que eu recebi de graça, pela graça, pelo Senhor. Eu compartilho com você agora uma unção evangelística, uma unção de autoridade, uma unção de ousadia e poder. Receba agora, em nome de Jesus, que o seu coração queime por almas, que o seu coração queime por vidas, que você seja apaixonada por Jesus. E filha, você vai ter experiências no seu quarto com o Espírito Santo. Você vai dançar com o Espírito Santo dentro do seu quarto. Você vai ter revelação íntima com o Senhor, como você nunca teve. Eu declaro uma blindagem sobre a sua mente, sobre o seu coração, e o pecado desse mundo não vai corromper o teu coração. Eu dou uma voz de comando agora no mundo espiritual. As trevas não vai tocar na sua vida. Eu declaro essa blindagem sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Ele está se movendo nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus.
Amado Espírito Santo, obrigado. O Senhor fez totalmente diferente da parte da manhã, mas que mover sobrenatural. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Nós te amamos. Obrigado pelo teu sacrifício, que nos trouxe vida, que nos trouxe paz. Obrigado por essa igreja. O Senhor não me deu uma igreja, o Senhor me deu uma família, uma cidade. Eu me comprometo a amar esse lugar, assim como eu amo o Senhor, a minha esposa e a minha filha. E eu me comprometo com o Senhor Jesus a gastar a minha vida por essa cidade, por esse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações e a íntima amizade do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Uma semana extraordinária em nome de Jesus. Aleluia.